Eu já fui aquela pessoa que abria a carteira e só via poeira. Já fui aquela pessoa que chegava no final do mês com aquele aperto no peito, olhando para o saldo do banco e se perguntando: cadê o dinheiro que eu ganhei? Sumiu. Sumiu como mágica. E o pior, no mês seguinte, a mesma coisa. E no outro também. Eu vivia correndo atrás do prejuízo, pagando conta atrasada, pegando empréstimo para pagar empréstimo, fazendo milagre com nada, rezando para dar tudo certo, mas nunca dando. Se você está me escutando agora e sentiu um nó na garganta, é porque você sabe exatamente do que eu estou falando. Essa é a vida de milhões de brasileiros todos os dias. A gente trabalha, trabalha, trabalha e não vê a cor do dinheiro. Parece que existe um buraco invisível na nossa vida que engole tudo que entra. E a gente começa a achar que isso é normal, que é assim mesmo, que nasceu para isso e vai morrer assim. Mas eu vou te falar uma coisa hoje que talvez ninguém tenha te contado com essa sinceridade. Não é normal. E não precisa ser assim. Eu descobri isso do pior jeito possível, batendo a cara várias vezes, errando, chorando, passando vergonha, perdendo o sono, brigando em casa por causa de conta atrasada. E foi justamente no fundo do poço que eu encontrei uma saída simples, prática, que qualquer pessoa pode aplicar. Não importa se você ganha R$ 1.000 por mês ou 10 mil. Os princípios são os mesmos. Nesse vídeo, eu vou te contar como foi que eu me livrei da escassez e nunca mais fiquei sem dinheiro. Sem fórmula mágica, sem promessa de ficar rico em 30 dias, sem papo de coach, sem venda de curso milagroso. Só a verdade nua e crua de quem já viveu isso na pele e descobriu o caminho na marra. Então se acomoda aí, pega um café, um chimarrão, um copo d'água e me acompanha até o final, porque o que eu vou te falar aqui pode mudar o seu mês que vem, pode mudar o seu ano que vem, pode mudar a sua vida inteira. A verdade que ninguém quer ouvir. A primeira coisa que eu preciso te falar é a mais dolorida de todas. E é por isso que quase ninguém fala. A gente prefere ouvir mentira gostosa do que verdade que dói. Mas eu vou falar porque se eu não falar, o resto desse vídeo não vai servir para nada. Então se prepara. A escassez não é só sobre dinheiro. A escassez é uma mentalidade, é um jeito de enxergar o mundo. É acordar achando que não vai dar. É olhar para uma oportunidade e pensar automaticamente, isso não é para mim. É ver uma promoção e correr para comprar mesmo sem precisar, só porque a cabeça grita que aquilo pode acabar. É guardar dinheiro debaixo do colchão com medo de tudo. É não investir em você mesmo porque acha que não merece. É repetir para os seus filhos as mesmas frases que os teus pais repetiam para você. Dinheiro não nasce em árvore. A gente é pobre mesmo, isso não é pra gente. Eu vivia assim. Eu comprava coisa porque estava barato, não porque eu precisava. Eu tinha vergonha de falar de dinheiro. Eu evitava olhar para a fatura do cartão porque achava que se eu não olhasse, a dívida sumia. Eu trabalhava igual um condenado e mesmo assim não conseguia juntar R$ 100 no final do mês. Por quê? Porque eu estava com a cabeça cheia de escassez. E cabeça cheia de escassez atrai bolso vazio. É assim que funciona. Pode parecer conversa fiada, mas eu te garanto, é real, é prático, é todo dia. O primeiro passo para sair desse buraco foi entender que eu precisava mudar o jeito de pensar antes de mudar o jeito de gastar. E essa foi a parte mais difícil, porque é muito fácil culpar o governo, culpar o patrão, culpar a economia, culpar o cônjuge, culpar os filhos, culpar o vizinho que tem mais, culpar o irmão que ganhou herança. Difícil mesmo é olhar no espelho e assumir, o problema está aqui. E só eu posso resolver. Essa frase muda tudo. Muda tudo. O momento em que tudo mudou. Deixa eu te contar como foi. Era uma sexta-feira, dia de pagamento. Eu recebi o salário de manhã. Na segunda-feira seguinte, eu já não tinha mais nada. Nada. 4 dias. O dinheiro que tinha que durar 30 dias evaporou em 4. Eu sentei na cama com a cabeça entre as mãos e pela primeira vez na vida eu chorei por causa de dinheiro. Não de raiva, de vergonha.
vergonha de mim mesmo. Vergonha de não saber o que fazer, vergonha de estar com a idade que eu tinha na mesma situação de 10 anos atrás. Naquele momento, eu peguei um caderno velho que estava guardado numa gaveta e comecei a escrever. Escrevi tudo, tudo que eu ganhei naquele mês, tudo que eu gastei, conta por conta, item por item. Eu passei umas 3 horas fazendo isso, com o celular do lado, olhando extrato de banco, fatura de cartão, comprovante de Pix. E quando eu terminei, eu levei um choque. Sabe quanto eu tinha torrado em coisa boba, coisa que não fazia diferença nenhuma na minha vida? Mais da metade do meu salário. Metade. Pensa nisso. Lanche na rua todo dia. Aplicativo de delivery porque estava com preguiça de cozinhar. Assinatura de streaming que eu nem usava mais. Compra por impulso no mercado. Aquela cervejinha de sexta que virou segunda, terça, quarta. Roupa que eu comprei porque estava na promoção e hoje está com a etiqueta ainda. Taxa de banco que eu pagava sem saber. Juro de cheque especial. Mensalidade de academia que eu não frequentava há 6 meses. Quando eu somei tudo isso, eu entendi. O meu problema não era o salário, era o que eu fazia com ele. E olha, eu sei que tem gente que ganha pouco mesmo, que não tem margem para isso. Eu respeito e entendo profundamente, mas mesmo quem ganha pouco, quando senta e faz as contas, quase sempre encontra algum vazamento, algum ralo, alguma coisinha que, somada no mês inteiro, faz uma diferença enorme. E é ali que mora o segredo. Não no aumento de salário que nunca vem, mas no controle daquilo que já está na sua mão, agora, hoje. As regras que mudaram a minha vida. Depois daquela sexta-feira, eu criei algumas regras para mim mesmo. Regras simples. Tão simples que parece até bobeira. Tão simples que você pode até desacreditar. Mas foram elas que me tiraram do buraco. E eu vou compartilhar com você agora, uma por uma, do jeito que eu fiz, sem enrolação. A primeira regra foi: antes de gastar qualquer centavo, separa o teu. Eu comecei a guardar 10% de tudo que entrava. 10%. Parece pouco, né? Mas assim que o dinheiro caía na conta, eu já tirava essa parte e colocava numa conta separada que eu não mexia de jeito nenhum. Não importa se era dia de pagar conta, não importa se tinha aquela promoção imperdível, não importa se chegou um boleto que eu esqueci. Primeiro, eu me pagava, depois pagava o resto do mundo. Esse pequeno hábito em 6 meses me deu uma reserva que eu nunca tinha tido na vida. Em 1 ano, já tinha o valor de 2 salários guardado. A segunda regra foi: toda compra acima de R$ 100, eu esperava 24 horas antes de fazer. 24 horas. Só isso. Você não imagina quantas compras eu deixei de fazer por causa dessa regrinha. Porque quando passa o impulso, você percebe que não precisava daquilo. O marketing hoje é muito inteligente. Eles sabem mexer com a tua emoção, com a tua dor, com o teu desejo. Te mostram o produto na hora que você está cansado, estressado, triste. E você compra para tentar se sentir melhor. Então, dar esse tempo para você mesmo é como apertar o freio antes da curva. Salva vidas e salva carteiras. A terceira regra foi: eu anotei tudo que entrava e tudo que saía, por 3 meses seguidos, todo dia, sem exceção, no caderno mesmo, na mão. Pode ser no celular, pode ser numa planilha, tanto faz. O importante é anotar, porque quem não mede, não controla. Quem não controla, não melhora. É igual dieta. Se você não sabe quantas calorias está comendo, você nunca vai emagrecer. Com dinheiro é a mesma coisa. Se você não sabe para onde ele vai, você nunca vai sobrar. Nunca. Pode ganhar mais, pode ganhar menos, dá no mesmo. A quarta regra foi: eu cortei tudo que não me fazia feliz de verdade. Presta atenção nisso, porque é muito importante. Não foi cortar tudo, foi cortar o que não me fazia feliz. Tem gente que acha que, para organizar a vida financeira, precisa virar um miserável, comer arroz com ovo todo dia, não sair nunca mais de casa, não comprar nada nunca. Mentira. Pelo contrário, se você cortar tudo que te dá prazer, você vai desistir em 1 semana. Eu vi isso acontecer com muita gente ao meu redor. O segredo é cortar o que você gasta por hábito,
por impulso, por pressão social. Aquela coisa que você faz no automático e nem percebe mais. Isso é o que suga o dinheiro sem você ver. A quinta regra, e talvez a mais importante, eu parei de esconder as contas. Eu olhava fatura de cartão todo dia, todo santo dia. De manhã, na hora do café, eu abria o aplicativo do banco e olhava. Parecia chato, parecia besteira, parecia até masoquismo no começo. Mas foi o que me fez criar intimidade com o meu dinheiro. Porque dinheiro é igual relacionamento. Se você não dá atenção, ele vai embora. Se você cuida, ele floresce. Se você respeita, ele fica. Se você ignora, ele some. Simples assim. O segredo que ninguém te conta. Agora eu vou te contar uma coisa que demorou muito para eu aprender. E que talvez seja o ponto mais importante desse vídeo inteiro. Se você anotou alguma coisa até aqui, anota essa também, sublinhada. Preste atenção de verdade. O dinheiro não gosta de bagunça. Ele foge. Ele vai embora. Ele procura gente organizada, gente que sabe o que quer, gente que respeita cada centavo que entra. Quando você começa a tratar seu dinheiro com respeito, ele começa a ficar. E mais, ele começa a chamar outros. Parece místico, parece conversa de vovó, mas não é. É pura matemática e comportamento. Quem é organizado aproveita a oportunidade. Quem é bagunceiro perde a oportunidade. É simples assim. Quando eu comecei a ter controle, a primeira coisa que aconteceu foi a paz. Aquela ansiedade que me consumia, aquele medo de abrir boleto, aquele pavor no fim do mês, tudo foi diminuindo aos poucos. E quando a cabeça fica em paz, você começa a enxergar oportunidades que antes você não via. Porque escassez é igual nevoeiro, cobre os teus olhos. Você não vê o que está na tua frente. Quando o nevoeiro dissipa, você percebe que sempre teve caminho. Você que não conseguia enxergar por estar preocupado demais, correndo demais, se afogando demais. Foi aí que eu comecei a pensar em como ganhar mais, e não só em como gastar menos. Porque tem um limite para cortar gastos. Você não vai cortar comida. Você não vai cortar remédio. Não vai deixar de pagar luz. Mas para ganhar mais, o céu é o limite. Eu comecei a estudar à noite, aprender coisas novas, oferecer serviço extra, vender coisa que eu não usava mais no marketplace, fazer bico no fim de semana. E o mais bonito, com a cabeça organizada, cada real a mais que entrava, ficava. Antes, se eu ganhasse mais, eu gastava mais também. Agora não. Agora eu ganhava mais e sobrava mais. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a virada de chave. A mentira que te mantém pobre tem uma mentira que o mundo inteiro te conta desde pequeno. Uma mentira repetida por professores, pais, novelas, propagandas. E essa mentira é o que mantém a maior parte das pessoas presa na escassez pela vida toda. A mentira é essa. Você precisa ganhar mais para viver melhor. Mentira, grande mentira, talvez a maior de todas. Eu já conheci gente que ganha 20 mil por mês e está afundada em dívida. Gente que mora em apartamento alugado caro demais para o bolso, dirige carro financiado, viaja de avião com cartão de crédito, e conheço gente que ganha 2 mil e tem casa própria, carro quitado, reserva no banco, filhos na escola, janta em família todo domingo. A diferença não está no quanto entra, a diferença está no quanto fica, no quanto você respeita, no quanto você planeja, no quanto você sabe esperar para comprar aquilo que quer em vez de parcelar em 12 vezes e se enrolar por um ano inteiro. Parcelamento é uma das piores invenções da nossa época. Parece bom, parece que facilita, parece amigo do trabalhador, mas o que o parcelamento faz é te enganar. Ele te faz achar que você pode comprar coisas que você não pode. Ele te prende em compromisso para daqui a 8, 10, 12 meses. E quando você vê, sua vida inteira é só para pagar parcela. Você não é dono da sua renda. Você é escravo dela. E o pior, você nem percebe. Você acha que está vivendo bem porque tem o produto em casa. Mas, na verdade, está vivendo no vermelho, sem saber.
Quando eu parei de parcelar as coisas e comecei a pagar à vista ou a juntar dinheiro para comprar depois, duas coisas aconteceram. Primeiro, eu comprei muito menos coisa, porque juntar dinheiro dá tempo para você pensar se realmente precisa. Muitas vezes, quando eu finalmente juntava o valor, percebia que nem queria mais aquilo. Segundo, eu comprei coisa melhor, porque quando você tem o dinheiro na mão, você negocia, você escolhe. Você não pega o que está disponível, você pega o que é bom. Isso mudou completamente a minha relação com o consumo. O pequeno passo que muda tudo. Talvez você esteja me ouvindo agora e pensando: tudo isso é muito bonito, mas eu não consigo. Minha situação é pior. Eu não tenho nem por onde começar. Minha vida é diferente. Se você está pensando isso, eu entendo. Eu já pensei a mesma coisa, várias vezes. E por isso eu vou te dar uma tarefa, uma só, bem pequena. Se você fizer uma coisa essa semana, sua vida já começa a mudar. Pega um caderno, qualquer caderno, ou abre uma nota no celular e anota por 7 dias absolutamente tudo que você gastar. Um pão, R$ 5. Um café, R$ 7. Uma passagem, R$ 5. Aquele doce na padaria, R$ 3. Tudo, sem julgamento, sem culpa, só anotar. No final da semana você vai sentar e olhar aquela lista. E eu te garanto, você vai levar um susto, vai ver onde está o ralo, vai ver onde o dinheiro some. E aí, a partir desse momento, você já não é mais a mesma pessoa. Porque agora você sabe, e quem sabe não tem mais desculpa. Conhecimento é o primeiro passo da transformação. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Você não precisa virar um especialista em finanças em uma semana. Precisa só começar. E começar pequeno. Começar com 7 dias de anotação. Depois você vai para a regra das 24 horas. Depois para os 10% guardados. E assim, tijolo por tijolo, você constrói uma vida nova. Uma casa nova por dentro, uma paz nova por dentro. Eu demorei uns 2 anos para sair completamente da escassez. 2 anos. Não foi da noite para o dia, nem perto disso. Teve recaída, teve dia que eu quis desistir, teve mês que não deu para guardar nada. Teve vez que eu usei a reserva e fiquei com raiva de mim mesmo. Mas eu não parei. Voltava para o caderno, recomeçava, respirava fundo. E hoje eu olho para trás e penso, se eu não tivesse começado naquela sexta-feira de cara no chão, eu ainda estaria lá, ainda estaria correndo atrás do prejuízo, ainda estaria com aquele nó no peito. Você também pode começar hoje, não precisa esperar o ano que vem, não precisa esperar o próximo salário, não precisa esperar seu cônjuge concordar, seu patrão dar aumento, o governo baixar o imposto, não precisa esperar ninguém. Precisa só decidir, e essa decisão só você pode tomar, hoje, agora, depois desse vídeo. Olha, eu te contei essa história hoje não para me aparecer, não para dizer que sou melhor que ninguém, não para parecer guru de internet. Eu te contei porque eu lembro da dor, eu lembro da vergonha de não ter, eu lembro do medo de abrir uma conta bancária no aplicativo, eu lembro da sensação de trabalhar um mês inteiro e não ter resultado, da culpa de não conseguir dar para os meus o que eu queria. E se tem uma coisa pior que passar por isso, é passar por isso achando que não tem saída. Tem, sempre, sempre. A escassez é um ciclo, e ciclo se quebra. Não se quebra por sorte, não se quebra por milagre, não se quebra ganhando na loteria, se quebra com atitude. Com pequenos hábitos que, um em cima do outro, constroem uma montanha. Você não precisa de nada extraordinário para sair disso. Precisa só de constância, de coragem para olhar para sua realidade sem fugir, e de paciência para ir construindo, dia após dia, uma vida financeira saudável, uma vida digna, uma vida sua. Hoje eu durmo tranquilo. Hoje eu sei quanto entra e quanto sai. Hoje eu tenho reserva para emergência, tenho dinheiro para viajar com a família, tenho tranquilidade de dizer sim para uma oportunidade sem ter medo de não dar conta.
Hoje, se quebra um eletrodoméstico em casa, eu resolvo no mesmo dia, sem perder o sono. E isso não é luxo, isso é dignidade. Isso é ter o mínimo de paz que todo trabalhador merece ter depois de ralar a vida inteira. E eu quero muito que você tenha isso também, porque você merece, porque a tua família merece, porque quem trabalha e se esforça deveria colher o fruto do próprio trabalho e não ficar eternamente pagando a conta de escolhas mal feitas ou de não saber por onde começar. Agora você sabe, agora está tudo aqui. O que você vai fazer com isso é contigo. A bola está no teu pé agora. Antes de você ir embora, me faz um favor que não custa nada e que vai me ajudar demais. Escreve aí nos comentários qual das dicas que eu passei hoje você vai aplicar primeiro na tua vida. Pode ser a dos 10%, pode ser a das 24 horas, pode ser o caderninho da semana, pode ser parar de parcelar. Quero ler cada um. Quero saber qual é o primeiro passo que você vai dar. Porque quando você escreve, você assume um compromisso. E quando você assume um compromisso em voz alta, a chance de você cumprir triplica. É comprovado. E mais, me conta, qual é a maior dificuldade que você tem hoje com o teu dinheiro? O que mais te aperta? O que mais te angustia? É cartão de crédito? É não saber onde o dinheiro some? É pressão da família para gastar? É a vontade de comprar tudo que vê? Escreve aí embaixo sem vergonha, que eu vou ler um por um. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir isso hoje. Pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser até aquele colega de trabalho que vive reclamando que não sobra dinheiro. Compartilha. Uma atitude dessas pode mudar a vida de alguém. E quem sabe, daqui a um ano, essa pessoa está aqui de volta me agradecendo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, que toda semana eu tô aqui com conteúdo novo para te ajudar a mudar de vida. E lembra do que eu te falei hoje. Você não nasceu para viver na escassez. Você nasceu para prosperar. Você nasceu para ter paz. E o primeiro passo dessa mudança começa agora, com a decisão que você toma quando esse vídeo acabar. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço grande e fica com Deus.